todos aqui presentes. Tudo bem? Estamos estreando então a nossa primeira live do tema Quero Saber. Deixa eu ver essa imagem aqui. Vamos lá convidar. Um momentinho, estamos organizando. Olá, Maria Luísa. Vamos lá, nossa. E Vladimir. Olá para o pessoal. Olá, doutora. Olá, pessoal. Oi. Bem? Como é que vai, Maria Luísa? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus, doutora. Olha, quero agradecer muito você ter aceitado o nosso convite, viu? Para a gente falar sobre a alimentação na gestante, né? Nosso primeiro programa, uma primeira live do Quero Saber, que nós vamos fazer toda semana, de segunda-feira, nós estamos estreando hoje. E agradeço muito a tua participação. E como acabamos de passar pelo Dia das Mães, né? Então, achei um assunto interessante falar sobre alimentação nas gestantes, né? Então, se eu só apresentar rapidinho a nossa convidada de hoje, a Das Maria mães. Luísa Serrano Carvalho, Dia das Mães, Maria... Oi, pode falar. Feliz Dia das Mães para a senhora também. Ah, obrigada. Para todas as mães aqui estão presentes na live de hoje, agradeço muito, obrigada, viu? Então, a Maria Luísa, ela é formada em nutrição pela Universidade Paulista, a Unip de São José do Rio Preto, e o assunto hoje, ela vai nos falar sobre a importância da alimentação na gestação. Mas antes eu gostaria que você falasse alguma coisa de você, se apresentasse para todo mundo, Maria Luísa. Vamos lá? Bom, eu sou formada há 10 anos já, atuo na área de nutrição, já passei por várias áreas da saúde pública, também estive na Santa Casa um tempo, já passei pela área de hotelaria e a gente alia todos os conhecimentos que a gente vem trazendo para o bem-estar das pessoas, para a saúde, para o bem-estar de todo mundo. Tá certo, isso é muito bom. E hoje ela vai nos ajudar a entender um pouquinho mais das necessidades da alimentação na gestante. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: quais são as preocupações, os cuidados que a gestante tem que ter no período de gestação? Existe algo especial? E se existe, quais são as orientações que essas gestantes têm que ter? Na gestação não muda tanto da vida cotidiana, né? A gente tem que buscar uma alimentação saudável, independente do estágio de vida que a gente esteja. E na gestação ocorre um pequeno aumento das necessidades nutricionais, de 300 a 500 calorias a partir do segundo trimestre. Nos 3 primeiros meses mantém inalterado as necessidades alimentares. E, como todo mundo, a gestante deve evitar sódio em excesso, que está nos conservantes, nos embutidos e no excesso de sal da própria comida. Por quê? O sódio em excesso pode elevar a pressão da gestante e causar problemas como pré-eclâmpsia, o parto acontecer mais cedo. Então, por esse motivo, o sódio deve ser reduzido ou, depende do caso, até com baixíssimas concentrações. Outra coisa que a gente tem que estar bem atento é a questão de carboidrato e açúcar simples. Principalmente na gestação, porque a gestante fica... A insulina não age conforme a faixa etária normal. Ela fica menos sensível à insulina. Então, misturar muito carboidrato, tipo arroz e batata, arroz e macarrão, arroz e pão. Uma sopa que tem batata, macarrão e pão. São muitos carboidratos simples que acabam elevando o índice glicêmico e como a gestante não está tão sensível à insulina, pode ocasionar um pico de glicemia ou depois baixar a glicemia de uma vez e também pode causar diabetes gestacional, que pode prorrogar após a gestação para um pré-diabetes ou diabetes e o bebê também pode nascer com ganho de peso excessivo, que também não é tão legal para as mães que querem parto normal. Certo, são algumas coisas que você tem que realmente prestar atenção. E é coisa do cotidiano da gente, né? Então, prestar atenção no teor do sal, do açúcar da alimentação, carboidrato no geral, né?
Legal. E você acha que existe alguma necessidade durante a gestação de alguma suplementação? De alguma Sim, coisa que talvez a alimentação do dia a dia não seja o suficiente? sim. Principalmente o ferro e o ácido fólico, né? O ácido fólico deve ser suplementado até o segundo mês da gestação para evitar defeitos congênitos, defeitos no tubo neural. E o ferro, nós mulheres perdemos muito ferro devido à menstruação, então a gente tem que suplementar ferro a gestação toda e até no pós-parto. 4 meses após o parto é ideal que se suplemente ferro. Certo. Isso aí tem assim, algo a ver também com a necessidade da mãe estar sempre bem nutrida na área no período da amamentação, né? Porque exige bastante do corpo da mulher no período da amamentação. E quando a gestação é programada, a mulher já está se programando a uma gestação próxima, existe a necessidade de algum preparo desse organismo para essa próxima gestação? Tem alguma orientação especial nesse período? Sim, é interessante que a mulher comece a tomar o ácido fólico pelo menos uns 2 meses antes de engravidar, que aí ele previne mais ainda esses defeitos no tubo neural. Outra questão que eu esqueci de falar na pergunta anterior é que depende dos exames da gestante, é necessário um complexo vitamínico próprio para a gestação, próprio para o trimestre da gestação. Agora tem uma infinidade no mercado e as obstetras, ginecologistas vão orientar melhor essa questão. E em relação após o nascimento do bebê, além do ferro que você já comentou, o ácido fólico também, mas existe mais algum cuidado que a gestante tem que ter, apesar de ter já acabado a gestação, ela está numa fase de amamentação? Quais cuidados que ela tem que ter com a alimentação dela? E se exige também uma suplementação vitamínica, realmente como você estava falando. Sim, existe a suplementação no pós-parto também, né? E o ferro que continua, e a questão de hidratação. A gente tem que se preocupar bastante com a hidratação no pós-parto. Porque o corpo veio a gestação toda se preparando para ter leite, mas se não tem a matéria-prima, que é a água, a gente não consegue produzir a quantidade de leite e acaba se desgastando mais e roubando líquidos de outras áreas. Mas a hidratação eu gosto muito de colocar chá nesse período, chá sem açúcar. Ferve a erva natural, camomila, hortelã, cidreira, que são calmantes, têm propriedades digestivas e ajudam também na cólica com o bebê, que tudo que a mãe come passa para o leite. Então, nesse período, a mulher tem que estar bem atenta aos alimentos que ela consome que causam gases nela. Normalmente, o que causa gases na mãe pode causar cólica no bebê. Certo. Maria Luísa, e deixa eu te perguntar, e em relação a algum alimento, mesmo que natural, você estava comentando dos chás, né? Tem alguma coisa que vocês nutricionistas falam assim, olha, isso é proibido em gestante. Você está gestante, você está amamentando, tem algum chá, algum alimento que você realmente proíba durante a gestação, porque pode causar algum mal para a gestante ou para o bebê? Principalmente a canela. A canela, apesar de natural ter vários benefícios, no primeiro trimestre ela pode causar aborto. E é um alimento simples que tem vários doces, várias preparações, que a gente tem que Exatamente. ter esse detalhe. Mas, mas isso em pequenas doses já é o suficiente para causar algum problema? Ou seria tipo tomar chá de canela, alguma coisa nesse sentido? Acho que maiores doses, ou apenas um chocolate. Tem muito chocolate vendido pronto que vem canela na. Você acha que isso já é o suficiente para causar algum problema? Depende muito da gestante, né? Da condição que ela tem, se ela tem uma tendência a ter um sangramento ou um aborto, a gente é melhor. Eu já corto no início para não ter risco. Tá Para não certo. correr risco. Ô, Maria Luísa, e em relação às mães que já estão em sobrepeso, que pretendem engravidar, esse período de pré-gravidez exige uma necessidade, já dá uma melhorada no peso dessa paciente, ou durante a gestação, mesmo aquelas que não estão sobrepeso, o risco de ganho excessivo de peso durante a gravidez, é necessário um controle? Existe a possibilidade de fazer alguma restrição alimentar, mesmo na gestante? A gente tem que controlar o ganho de peso, mesmo nas gestantes com peso normal,
Mas quem está com sobrepeso é indicado de que ganhe de 7 a 9 quilos na gestação toda. E é importante a pessoa se programar, a mulher se programar para a gestação. Então, antes da gestação, praticar uma atividade física, aumentar o déficit calórico. E na gestação, manter alguma atividade que seja liberada para ela, uma caminhada, manter a atividade física, não ficar somente parada, que isso ajuda tanto no parto quanto no corpo da mãe. Certo. E evitar, então, problemas até própria a mãe, mesmo após o parto, não é mesmo? E em relação à criança que não consegue pegar o peito, a mãe que não consegue amamentar a criança, você tem alguma sugestão, alguma orientação para dar para essa mãe? Sim, a gente tem que. Um dos pontos, que está até naqueles 10 pontos sobre a amamentação saudável do Ministério da Saúde, que é algo que não ocorre tanto em hospitais, pelo menos no SUS, logo após o parto, seja cesárea ou normal, colocar a criança no peito, na primeira meia hora após o parto. Que isso também, além dos hormônios, vai estimular a descida do leite, o colostro, enfim. Isso também ajuda muito. Mas a mãe tem que procurar um lugar calmo para amamentar o filho, uma posição confortável e prestar atenção nos sinais que a criança dá. Se a boca está muito fechadinha, só pegando o bico do peito, não é a pega correta. A boca tem que estar aberta, os lábios virados para trás, o queixo encostando no mamilo, e ele tem que fazer a sucção na auréola, não somente no bico. O bico tem que estar encostando no céu da boca da criança. Certo. Tem algumas imagens que eu mandei para a Carol, que depois ela vai compartilhar, para ficar mais fácil de Ah, entender. ótimo. Muito bom. Agradeço muito. E alguma coisa mais que você acha que é interessante as gestantes ou as futuras gestantes saberem que não foi questionado para você agora? Alguma coisa que você queira acrescentar, que seja Sim, importante? vale ressaltar que tem todo o programa de pré-natal nos postinhos, né? Com excelentes profissionais. Tem a suplementação que o postinho, que o sistema público também oferece. E não deixar de procurar ajuda. Desconfiou, vai atrás de alguém, vai fazer exame, para não passar muito tempo dessa gravidez sem o pré-natal. Estar sempre atento aos sinais e estar sempre fazendo exames recorrentes, o preventivo, uma vez ao ano, para a Sim, própria saúde em si. sim. Isso é importante. Aliás, a alimentação é importante em qualquer fase da vida da gente, né? Uma boa alimentação, uma vida saudável é muito importante. Na gestante, a gente tem uma preocupação maior porque é um outro serzinho que está se desenvolvendo ali, que é necessário a mãe se alimentar para que esse bebê possa desenvolver com saúde, né? E o interessante desse tema da alimentação, a minha preocupação maior é justamente na formação do bebê. Aqueles primeiros 3 meses de gestação, que o bebê está formando todo o seu órgão, que depois dos 3 meses apenas é a fase de desenvolvimento, de crescimento do bebê, né? Que o desenvolvimento de todos os órgãos e sistemas são nos primeiros 3 meses. A necessidade da mãe já ter uma saúde boa de alimentação, já ter uma nutrição boa para suprir todas as necessidades para a formação de todos os órgãos, né? E a preocupação grande, a meu ver, é o desenvolvimento neural, né? Da parte cerebral, que eu acho que esse é bem sensível à falta justamente do ácido fólico nesse período, e que me preocupa bastante pela forma com que esse bebê vai desenvolver esse órgão, depois a manutenção de uma alimentação saudável para o amadurecimento do sistema nervoso, porque é daí que vem a capacidade da criança se desenvolver na vida social, a sua saúde cognitiva, né, a parte de aprendizado, tudo depende dessa fase, que não depende só da alimentação após o nascimento, mas sim desde a gestação, né? Desde a... E aí existe uma responsabilidade muito grande da mãe, não é mesmo? De ter uma saúde já que já vem até antes da gravidez, se possível, de uma alimentação mais saudável, para poder depois também ter uma criança com um desenvolvimento mais saudável. E alguma assim, orientação em relação à criança após a amamentação? O que você acha, Malu, que é importante a mãe se preocupar em relação a a nutrição dessa criança, que às vezes as crianças não são crianças fáceis de aceitar a alimentação. Quais são as formas que as mães têm de conseguir fazer com que essas crianças tenham uma alimentação saudável?
após terminar a amamentação? A introdução alimentar é uma fase que eu amo, sou apaixonada, né? Então, antigamente era aquela questão, deu 6 meses, vamos começar a dar suco. Mas o suco não é tão interessante, porque é só o caldinho da fruta, às vezes é coado, às vezes é crescido de água, então é melhor colocar a fruta mesmo. Pedacinhos pequenos, a mãe vai dando na boca da criança, ou agora tem tipo de uma chupeta para introdução alimentar, que é uma redinha que a criança vai mordendo a fruta, vai chupando o caldinho sem que vá pedaços da fruta. Que às vezes a gente tem um pouco de receio, vai engasgar, eu não sei o que fazer. Essa chupeta é bem interessante, mas o mais natural mesmo, pegar a mão da mãe e colocar na boca da criança é perfeito. Legal, isso é muito bom. E após também um crescimento maior, já começa a dar na mão da criança, a criança já vai se divertindo com o alimento e se habituando com o sabor, não é Não mesmo? que a criança brinque com a comida, ela precisa brincar nessa fase de experimentar, ela precisa experimentar texturas, sabores, e o Uhum. toque é algo muito importante. Faz uma bagunça, mas depois a bagunça a gente vai Olha a atrás. pena. Mas é uma É, isso delícia. isso faz parte, exatamente. E em relação à amamentação, aquela criança que a mãe não teve tempo de ficar os 6 meses, porque a orientação é, sempre que possível, 6 meses de amamentação, é isso, Malu? Qual que é a orientação que se dá e por que que existe essa exigência? Por que que isso foi visto que é o ideal para o período de amamentação? Você sabe me Porque dizer? o leite materno é o alimento mais completo que existe. Até os 6 meses a criança não precisa de mais nada, nem água, nem chá, nem nada. É importante que as mães deem o máximo possível do peito. Às vezes tem que voltar ao trabalho, aí introduz a fórmula infantil. Tem várias no mercado, vai da adaptação da mãe, da criança. Mas até os 6 meses, ou leite ou a fórmula infantil, que é o alimento que a criança precisa. A partir dos 6 meses, a gente começa a introdução alimentar. A mãe amamentando até os 6 meses, além de criar um vínculo maior com a criança, também os anticorpos da mãe passam para a criança. Por exemplo, quando a criança toma vacina hoje, amanhã a composição do leite da mãe é diferente, porque com a saliva da criança e o vírus que foi introduzido ou na vacina, que já vai para a saliva, a mãe já produz o anticorpo que a criança precisa. Então, se analisar o leite, é diferente de um dia para o outro. Ah, isso é interessante. Muito legal. E em relação, então, à criança, na parte de introdução de alimentos, existem alguns alimentos que tem que ter uma idade certa para iniciar, por causa de possíveis alergias, né? Em relação, como, por exemplo, a albumina. E você tem uma orientação em relação a isso? Quais são os períodos onde você pode introduzir o ovo? Como que a gente pode orientar essas mães que estiverem nessa fase de iniciar a alimentação? Quais os alimentos que deve aguardar alguma data para se iniciar? Eu gosto de trabalhar assim. Começo iniciando com as frutas, no lanche da manhã ou no lanche da tarde. 15 dias depois, eu entro com o almoço, papinha salgada. Legume, carboidrato e carne. Aí pode ser, né, faz aquela textura de papinha mesmo, amassando com o garfo, deixando alguns pedacinhos. No máximo, passando na peneira. Não liquidificar os alimentos. Não passar no liquidificador, não deixar líquido. Por que Aí não? Conta pra gente, Malu, por que não? são os 6 meses, ela já está ou começando a nascer os dentes e ela já está começando a mastigar. Isso estimula mais ainda a mastigação. E aí, 15 dias depois que iniciou o almoço, eu coloco a papa salgada no jantar. E deixo os lanches com frutas e a mamã ainda é livre demanda. Eu coloco até os 2 anos. Assim que a criança pede, a gente coloca a mamadeira ou o peito na livre demanda. Inclusive, eu tenho uma pequena de 3 anos que ainda não largou do peito. Mas nesse caso, eu acho que você como mãe agora, né, não como nutricionista, você não acha que isso já é uma forma mais de carinho, de busca de carinho, do que de alimentação realmente, né? Apesar de que está produzindo leite ainda, né? Mas eu acho que nesse caso já não é tão, a amamentação não é tão importante para a nutrição dessa criança, né? O Sim, que 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 ela você já acha?
tem toda a autonomia de abrir a geladeira e pegar o que quiser. Mas é esse carinho, porque quando eu não tô em casa, ela nem lembra de mamadeira, de peito, de nada. É só eu chegar, ela quer o aconchego, o colo de mãe. Exatamente. Mas isso é Esse, muito bonito. e é Essas são tão as vantagens de ser mãe. esse momento nosso. Isso, é muito legal. Tá certo. Mais alguma coisa que você quer comentar em relação a esse período, Malu? Período de Ah, tem amamentação, os que a gente for falar, a gente fica até amanhã, a né? noite inteira. É. Temos Questão algum do tempinho ainda? Estamos com algum tempinho ainda? 5 minutinhos. Ah, o que você achar que é muito interessante, muito importante para essas mães aí que já estão com ou grávida ou com um bebê por nascer, o que você acha que é interessante que a gente ainda não comentou aqui? a gente tem que falar dos mitos sobre alimentação, do amamentação. Ah, Porque tem mito, olha, toma cerveja preta que aumenta o leite. Ah, tem mãe que tem leite fraco, tem isso, tem aquilo. A composição do leite muda, como a gente falou, diariamente. Assim, logo após o parto, o que vem é o colostro. É um leite mais amarelinho, mais ralo, que é rico em anticorpos. Aí o leite de transição, ele tem mais água e proteína. E após 26 dias, 15 dias, aliás, começa o leite maduro. Só que mesmo no leite maduro, durante a mamada, ele tem composições diferentes. No início da mamada, ele é mais aquoso e com mais minerais. No final da mamada, ele tem mais gordura e proteína. Então, o leite do final do peito que faz a criança ganhar peso. é. Aconteceu comigo. A minha neném, ela para esvaziar uma mama, ela tinha que mamar 3 vezes em 20 minutos. No Ah, entendi. minuto, ela mamava 3 vezes para poder esvaziar a mama, senão ela não conseguia esvaziar. Então, cabe à mãe ter esse tempo com a criança, que é muito importante. E cada criança vai reagir de uma forma. Certo. Então, conforme a criança vê que não foi suficiente aquela pequena mamada que a criança deu, ou porque dormiu, ou porque cansou, insistir até perceber que houve esvaziamento da mama. Esvaziou o peito. Certo. Porque E em é relação, nada que faz a criança ganhar peso. certo. E deixa eu te perguntar, Malu, em relação à incidência de refluxo nos bebezinhos, você acha que isso, como é que a mãe consegue fazer algum controle de volume e para evitar um refluxo se a criança mama no peito? Fica difícil. Como que a Não, mãe pode observar se aquela criança está tendo um excesso de amamentação, de leite, o porquê do refluxo? Você poderia falar alguma coisa nesse sentido? quando percebe a tendência ao refluxo, tentar amamentar mais em pé, não amamentar deitada, que é uma posição que até é recomendada, mas no caso do refluxo, não. E, assim, colocar a criança para arrotar. Essa questão do refluxo tem que deixar a criança mais em pé mesmo. E colocar um suporte para aumentar o colchão na cabeceira. Embaixo do colchão, não no pescocinho da criança, para ela não Sim. ficar com o pescoço curvado. Aumentar o colchão. Mas Coloca em relação à mãe, por exemplo, eu vou dar menos tempo de peito para que ele não exagere na quantidade do leite, para não ter refluxo. Isso é possível? Isso prejudica? Ou ajuda ou prejudica alguma coisa no bebê? Depende muito da criança, porque ela mesma vai dizer o tanto que ela quer mamar. Porque às vezes a gente coloca a mamadeira, ela sempre deixa um pouco na mamadeira. Tá satisfeita, deixou a mamadeira. Então, esse volume a gente não consegue controlar no peito, isso é Não fato. consegue, exatamente. Aí tem que ser com a criança mesmo, né? E aí Aí, estão perguntando aqui para gente, e a doação de leite? Como funciona a doação de leite? Você sabe de alguma coisa em relação a isso, Malu? eu sei lá de Rio Preto, aqui em Olímpia eu não sei se tem o banco de leite. Lá em Rio Preto é bem interessante, que eles vão até as casas buscar. Passa a perua indo buscar. A mãe tem que fazer a higiene do peito, jogar água morna para facilitar a ordenha, fazer a ordenha e guardar em vidros de vidro com tampa plástica. Não pode ser aquela tampa de metal. Tem que ser a tampa plástica. E Certo. guardar no congelador. A hora que eles passam, acho que uma vez na semana em Rio Preto. Aí eles passam e recolhem os vidros. Eles mesmos fornecem essa vasilha para poder guardar o leite, não é mesmo? Eles mesmos Alguns que fornecem. lugares fornecem, sim. Tá. E aí a mãe que precisa procura o banco de leite para poder ajudar. Mas, ó, adorei.
Você me desculpa, eu tô te chamando de uma forma carinhosa, Malu, Não, mas é mas Maria Luísa. é uma presença bem gostosa, um papo de amigas. E eu agradeço muito você ter aceitado. Achei que foi super joia. E a gente vai fazer toda semana. Inclusive, a gente pede para as pessoas poderem dar uma dica para a gente. Eu quero saber. O que você quer saber? Então, Malu, se também você tiver alguma coisa que você acha que é interessante para a gente colocar aqui na nossa live, toda segunda-feira, às 6:30 da tarde, tá? E aí, qualquer assunto, independente de ser da saúde, nós estamos dispostos a procurar o especialista, o profissional, que possa responder essas questões. E essa primeira foi a ideia da gente mesmo, por causa do Dia das Mães, agora recente, para as que já são mães, a que já pretendem ser mães, para poder ter alguma orientação a mais em relação à alimentação na gestação, que é muito importante, e após no período de amamentação. Muito obrigada, Malu. Você é uma graça, viu? E espero que a gente possa ter tirado as dúvidas de muita gente que possa ter colaborado e participado aqui com a gente, tá bom? Obrigada pelo convite, doutora. Eu que Parabéns pela agradeço. porque é sempre gostoso a gente saber mais e saber nesse papo informal Papo mesmo. informal, exatamente. Inclusive, a participação das pessoas que estão assistindo, poderem, na hora, já ter alguma dúvida, a gente já questiona e a gente pode tentar responder, não é mesmo? E achei que valeu muito e muito obrigada pela tua participação, tá? Obrigada a todos e uma boa noite a todos. Boa noite, Tudo de obrigada a todos. bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Encerra.